Palavra do Eterno. Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Estamos na reta final. Temos aí, se tudo correr bem, mais duas mensagens. Uma é essa de hoje, mais uma que nós estaremos terminando essa série de mensagens falando sobre a decadência do ungido do Senhor. 1 Samuel, capítulo 18. Primeira Samuel, capítulo 18, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Saul ficou muito irritado, muito aborrecido com esse refrão. E aborrecido ele disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Somente até aqui, feche seus olhos. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, tua rica palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha encher o nosso coração, que o Senhor venha conduzir os nossos passos. Revela ao teu povo nesta noite. Em o nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Podeis sentar. Estamos chegando a essa reta final, conforme eu falei, desta série de mensagens, falando sobre aquilo que muitos de nós ou já passamos, ou já vivemos, ou viveremos se nós não abrirmos os nossos olhos. Estou falando da decadência. Estou falando da derrota. Estou falando da queda. Algo que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Estou falando dessa linha tênue que há entre a vida e a morte, vida espiritual e morte espiritual. Essa linha tênue que há entre bênção e maldição. Essa linha tênue que há entre a alegria de estar na presença do Senhor, colhendo os seus frutos, e a tristeza de estar até na presença do Senhor, não colhendo frutos e sim colhendo tristezas para o seu coração. Eu falo dessa linha tênue que separa o fracasso do sucesso. Essa linha que afasta, que separa aquele que está ascendendo e aquele que está decaindo. É muito próximo. A qualquer momento, não só uma pessoa ou outra pessoa, independente do que ela seja, ela pode passar exatamente pelo que Saul passou. Ela pode passar por esse desastre espiritual que esse homem chamado Saul, ele passou. Para entendermos sobre esse tema, ou essa linha tênue que nós estamos falando, nós adentramos em 1 Samuel falando sobre a ascensão desse homem, desse rei, esse rei aqui que foi escolhido por Deus. Olha para mim, ele foi escolhido por Deus, assim como eu, assim como você. Ele foi tomado pelo Espírito Santo, assim como eu, assim também como você. Ele recebeu uma palavra profética, uma promessa sobre a sua vida, que ele seria um rei vitorioso. Ele tinha tudo, assim como eu, assim como você. E estamos falando dessa ascensão desse homem chamado Saul. E também estamos falando da derrocada desse homem, Saul, que no momento está no auge, em tempos depois, anos depois, ele caiu, ele se esborrachou, ele perdeu tudo aquilo que Deus tinha reservado para ele. O livro de 1 Coríntios, ele fala, lá no
no capítulo 10, versículo 12 e 13, ele fala o seguinte: aquele que se julga estar de pé, cuide-se para que não caia, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, promoverá o livramento para que possais suportar. Temos essa enorme tendência de cair por causa da nossa pecaminosidade. Temos essa tendência de cair por causa da nossa falta de atenção com as nossas atitudes. Porque por muitas vezes nós fazemos igual a Saul. Nós damos os braços ao mundo. Nós queremos, pegar aquilo que é santo. Pegar aquilo que é santo e transformar o santo no profano. Diga para o teu irmão: santo é santo. Fala para ele: profano é profano. Eu falo dessas tentações que Saul teve. Essa decadência que Saul teve, quando eu narro essa história, quando eu estou gastando domingo aqui com os irmãos, falando de 1 Samuel, eu não estou apenas num tom histórico, para você saber o que aconteceu, de como foi a decadência desse homem. Eu estou falando aqui para que você possa olhar para a história de Saul e se olhar no espelho. Porque muitas pessoas começam a reclamar com Deus: por que Deus não faz? Por que Deus não está agindo? Por que Deus não está fazendo? E lembra que nós falamos das pendências? Porque há pendências no nosso meio, há pendências na nossa vida espiritual. Saul foi tentado a errar com Deus, Saul foi tentado a pecar contra Deus, e Saul não cometeu apenas um pecado, Saul cometeu vários pecados. E o primeiro pecado, eu lembro da independência. Diga para o teu irmão: não seja independente de Deus. Fala para ele. Saul tentou ser independente de Deus. Samuel dá um recado para ele. Você lembra da história? Eu já narrei várias vezes. Dá um recado, manda ele esperar. Ou os filisteus estão vindo contra você. Não vá, não lute, espera eu chegar. Samuel, mas tu está demorando, Samuel. Espera eu chegar. A presença de Samuel diante do rei Saul era a presença de Deus de certa forma, porque ele vinha e tomava o profeta e falava com o rei, mas Saul não quis esperar. Saul tomou uma posição de independência. O primeiro pecado foi a independência. O segundo pecado foi o pecado da desobediência. Deus manda um recado para Saul: olha, vai lá, destrói os amalequitas, destrói essa raça. Eu estou mandando, mata tudo. Mata criança, mata mulher, mata homem, mata boi, mata ovelha, mata todo mundo, destrói tudo, queima tudo, acaba com tudo. O que Saul faz? Num tom de desobediência, Saul vai e traz o rei Agag. Ele simplesmente traz o rei e não mata o rei conforme Deus tinha falado. Desobediência. Diga para o teu irmão: desobediência desagrada ao Senhor. Fala para ele assim: é melhor obedecer, fala para ele, do que sacrificar. Nós por muitas vezes sacrificamos toda a nossa vida por causa da nossa desobediência. Terceiro pecado, já vamos para o terceiro. Saul num tom de soberba. Saul soberbão, gigantão, achando que era alguma coisa, todo errado, todo errante diante de Deus, ainda vai lá e manda fazer um tótem para ele, uma imagem para ele, para se exaltar, porque eu continuo sendo aquele Saul do início. Eu sou um cara bom, eu sou um bom guerreiro, eu sou um bom rei. E fez um tótem. E diz a palavra de Deus que Samuel fica tão chateado e manda um recado para ele dizendo: olha, e diz a palavra que Saul ele se agarra nas vestes ou no manto de Samuel, e ele rasga o manto de Samuel, e Samuel irado contra Saul, e Samuel diz o seguinte para Saul: Saul, da mesma forma que você rasgou o meu manto, Deus está rasgando você do seu reinado. Meu Deus, que ele cresça. Diga para o teu vizinho: que ele cresça e que você diminua. O quarto pecado: Saul ele está desgovernado, Saul está louco, Saul está pirado. E lembra que eu falei que o pecado traz para nós o quê? Loucura. Quando eu peco eu fico louco, eu não sei para onde vou, eu não sei o que faço, eu fico desgovernado. Saul estava desgovernado, e Saul faz um voto ao Senhor no meio da batalha. No meio da batalha ele faz um voto que faria jejum, mas não avisa o filho.
não avisa o exército. E o que acontece? O exército vai lá e come boi, bebe sangue dos bois, e lá e vem Jonathan e come mel, e acaba com tudo aquilo que Saul tinha feito diante do Senhor. Aqui Saul fez um voto de tolo, um voto impensado, e mais uma vez ele traz a ira do Senhor contra ele. Só para você entender a trajetória desse homem. Lá no início, quando ele foi escolhido por ele ser um homem humilde, por ele ser um homem obediente, por ele ser um homem que ouvia a voz do Senhor, por ele ser um homem da menor tribo de Benjamim, e Deus escolheu ele para governar. Tempos depois ele se torna esse monstro, ele se torna esse tipo de pessoa, que por muitas vezes eu e você nos tornamos. Diga para o teu irmão, de vez em quando você se torna um monstro, fala para ele aí. E não é verdade? Tem horas que nós nem reconhecemos a nós mesmos. Eu não sei se você já teve vergonha de se olhar no espelho. Eu já tive. De tantos erros, tantas mazelas, sabe? Do capítulo 8 ao capítulo 12, vemos a ascensão, a vitória, só a vitória crescente, o crescimento, a ascensão, a alegria plena, ele vai subir na montanha-russa. Quem já andou de montanha-russa aqui? A subida é algo terrível, né? Não é terrível a subida? Mas e a descida? Quando você está subindo, quando dá o último que você olha, você não vê chão, você vê uma descida violenta, e você cai de uma forma que você não consegue se controlar. Eu tenho uma foto perdida no Facebook aí, com uma cara que só Jesus na minha vida. Foi essa montanha-russa espiritual que Saul desceu. Sobe. Capítulo 12, sobe. Chega no capítulo 13. Ele escuta o último tec. Vai começar a derrocada. E ele cai. E vemos esse homem descendo de uma forma desenfreada, a ponto de Deus destroná-lo, a ponto de Deus não querer mais ele como rei, não querer mais ele como aquele que conduz a herança do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas algo interessante aconteceu aqui, onde eu quero entrar hoje no texto. Que Deus, ele destrona, olha que interessante, Deus destrona Saul, mas não tira ele do trono. Como assim? Saul ainda no trono, Deus manda Samuel na casa de Jessé, porque lá na casa de Jessé tinha um novo escolhido chamado Davi. E Deus manda Samuel ungir Davi. Unja Davi. Jessé começa a apresentar os seus filhos mais maravilhosos, mais tarados, mais fortes, tal. O Espírito Santo, não, passa. Qual é? Tem mais um que está lá no pasto. É pastorzinho. Traga esse homem, porque é esse que será ungido pelo Senhor. E diz a palavra que Samuel, ele unge a Davi. Diz a palavra, neste meio tempo, diz a palavra que o Espírito Santo, o Senhor não apenas o destrona, não destrona Saul, mas também retira o Espírito Santo do coração, retira o Espírito Santo da vida e da história desse rei que deveria ser mais do que vencedor. E diz o texto que Deus, uma autorização de Deus, Deus deixou com que o espírito maligno tomasse posse ou tomasse a vida de Saul. E nós falamos sobre isso na semana passada, falando sobre possessão. Já falamos aqui várias vezes. E eu me recordo na mensagem que eu preguei, acho que foi em janeiro, não me recordo exatamente.
Mas quando eu falei que tem horas que Deus, Ele deixa as coisas acontecer na nossa vida para nós entendermos que não somos nada sem Ele. Tem horas que Deus, Ele dá um passo atrás. Tem horas que fazemos tantas bobagens, tantas coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. E Deus deixa algumas coisas acontecer com a gente. Deus dá uma chance, Deus dá outra. E nós não tomamos vergonha na cara. Diga para o teu vizinho, tem horas que você tem que tomar vergonha na cara. Fala para ele aí. Porque vai chegar uma hora que Deus não vai suportar mais. Vai chegar uma hora que Ele vai dar um passo atrás. E Satanás vai passar apenas o rabinho dele entre as pernas dos irmãos, ou entre as minhas pernas, se eu vacilar, e vai destruir a minha casa, e vai destruir, vai me tirar o emprego, e vai me tirar a saúde, e vai me tirar tudo aquilo que eu tenho de bom. Sabe por quê? Porque esta é a vontade dele, é a missão dele. Mas diz o texto aqui, que isso aconteceu com Saul, porque Deus autorizou. Saul, diz o texto, que ele ficou possesso. Espíritos malignos atormentavam a vida deste homem. Deus, interessante, que Deus, ele faz isso com Saul, e ao mesmo tempo que ele faz isso com Saul, ele começa a elevar a esse homem chamado Davi. A pergunta é, e agora vamos entrar no texto de hoje, a pergunta é, por que Deus introduz Davi na vida de Saul? E por que Deus introduz Saul na vida de Davi? Para isso a gente precisa entender a palavra. No capítulo 17, vai narrar sobre a história, sobre a vida de Davi diante de Golias. Davi aqui, ele vence Golias. Ele arranca a cabeça de Golias, ele tira a cabeça de Golias. O exército de Israel estava sendo envergonhado pelo Golias e pelo exército, estava sendo envergonhado. Tem homem não? Não tem homem para lutar contra o nosso guerreiro não? Tudo frouxo. Bando de frouxos. Era exatamente assim que estava ao pé que estava a situação do exército de Israel contra o exército filisteu. Me aparece Davi vai lá, se apresenta, e você já conhece a história. Ele mata o gigante e arranca a sua cabeça. Agora você imagina um rei doente, esquizofrênico, conforme nós falamos semana passada, possuído por Satanás, e vendo um garoto vencendo um gigante daquele. E Saul já começa a ficar maluco de novo. Saul começa a piorar a vida dele. No capítulo 18 acontece algo ainda mais difícil. Por quê? Porque Davi se torna o melhor amigo de Jonatas. Saul olha, peraí, tem uma coisa errada. Esse garoto está tomando espaço aqui no meu reinado. Agora tomou o coração do meu filho também. É amigo do meu filho. Agora o meu sucessor é amigo do meu filho. E pior não é isso. As mulheres daquela cidade, de repente até algumas delas, que eram até cortejadas pelo rei, a Bíblia não fala exatamente isso, mas eu estou aqui conjecturando, né? Às vezes poderia até ser, algumas mulheres ali poderiam até ser cortejadas pelo rei Saul, né? Naquela época podia, e ele cortejava e tal, aquela coisa toda, e de repente Saul se depara com aquelas mulheres, sabe, dizendo, Saul matou milhares, Davi matou dezena de milhares. Eu não vou saber, né, cantar essa canção aqui, mas eu sei que elas cantaram lá, né? E diz o texto que a inveja, o sexto pecado de Saul, a inveja tomou o coração daquele homem. E inveja, ninguém confessa. Ninguém confessa inveja. Nem Saul confessou. Mas imagina a cabeça desse cara doente, tomado pelo espírito maligno que o perturbava.
agora vendo o seu filho se tornando amigo daquele que ia tomar o seu lugar, ouvindo as mulheres dizendo, Davi, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, Davi é o melhor, Davi é o melhor, garotão, bonitão. Imagina a cara de Saul naquele momento. No capítulo 18, 8 e 9, fala sobre essa inveja que diz assim, Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi e comete o quinto pecado, esse pecado da inveja. Tem muitas pessoas que perdem as suas vidas, perdem o seu tempo tendo inveja dos outros. Pessoas cristãs e não cristãs. Pessoas que deveriam estar confiantes tão somente no Senhor. Pessoas que não era para sentir falta de nada, pois tem o Senhor como aquele que preenche o teu coração, como aquele que preenche a tua vida, mas cisma de olhar para as coisas dos outros, mas cisma de olhar para o outro como o maior e você quer tomar aquilo que ele tem de maior. Diga para o teu vizinho, a inveja não é do Senhor. A inveja, ela vem de Satanás. Um espírito de Satanás. Síndrome de Satanás, que quis tomar o lugar de Deus. E você lembra o que aconteceu com Satanás, com Lúcifer? Você lembra o que aconteceu com ele lá nos céus? Ele foi jogado dos céus, ele caiu, ele se esborrachou. Sabe por quê? Porque tentou tomar o lugar de Deus, porque teve inveja do Senhor. Lembra o que ele fez? Lembra o que Satanás fez com Jesus, tentando Jesus de todas as formas? Lembra o que ele fez lá com Adão e Eva, dizendo para eles o seguinte, vocês podem ter o conhecimento, vocês podem ser igual a ele, vocês podem ser melhor do que ele, é só querer, é só comer do fruto. E o que aconteceu com Adão e Eva a partir desse momento? Comeram do fruto e caíram. A inveja promove a queda. Saul não foi diferente. A partir daqui em diante, Saul comete ou tenta cometer o homicídio contra o homem de Deus por causa da sua inveja. Diz a palavra aqui que ele entra em transe. Olha para mim. Diz o texto que Saul entra em transe, ele pega a lança e ele tenta matar Davi de qualquer jeito. Ele lança a lança por 2 vezes e por 2 vezes Davi se desviou. Que interessante. O espírito maligno produz aqui na vida de um homem de Deus, ele produz aqui na cabeça dele loucura. Mas o Espírito Santo produz lucidez. O Espírito Santo produz lucidez, liberdade e coerência. Diga comigo, o Espírito Santo, diga forte, o Espírito Santo produz liberdade, clareza em tudo aquilo que nós fazemos. E foi exatamente isso que Deus, o Espírito Santo, deu a Davi naquele momento, onde foi lançado sobre ele aquelas lanças. Ele se desvia da lança. E Saul erra, mais uma vez ele erra, por 2 vezes ele erra. Eu não acredito, irmãos, desculpa eu dizer isso para aqueles que creem nessas coisas, mas eu não acredito em transe, em efeito de transe. Eu não acredito que o Espírito Santo, ele toma pessoas e deixa as pessoas descontroladas. Eu não acredito nisso. O Espírito Santo, ele traz lucidez. Eu vejo tanta loucura hoje. Eu olho hoje, eu tenho um grupo dos pastores, faço parte do grupo dos pastores da Nova Vida, e às vezes eles mandam para mim alguns vídeos, e eu não sei se eu rio ou se eu choro, de tanta loucura que nós vemos. Pessoas imitando leão, pessoas imitando onça, pessoas imitando macaco, pessoas imitando formiga, pessoas imitando seja lá o que for, inventam tanta asneira, tanta besteira, e diz que é o Espírito Santo de Deus. Quando
quando o Espírito Santo de Deus entra no nosso coração e nos sela, Ele traz para nós aqui lucidez, verdade e clareza. E o principal, diga para o teu vizinho, mudança de vida. Fala para ele aí. Eu não acredito nessas coisas. O homem de Deus não fica doidão não, meu irmão. Fica cheio do Espírito. Mas não fica doidão não. Pode acreditar, eu estou aqui em cima, eu não estou doidão não. Estou tranquilão. Estou sabendo o que eu estou fazendo. Às vezes o pastor está ali pulando ali em cima. Meu Deus do céu, está malucão. Não estou não. Estou não. Às vezes o Espírito toma nossa alma de uma tal maneira, mas eu estou consciente do que eu estou fazendo. É muito importante você entender isso. Eu não sei se você vai lembrar disso. Chegou uma época aí do cair no Espírito. Quem lembra disso aqui? Cair no Espírito. Uma época que pegava, porque eu estou sem terno aqui hoje, que pegava o terno e jogava. Pá. Às vezes chama pessoas à frente e bota a mão na cabeça dessas pessoas para que elas caiam. Quem já segurou a barra e não caiu aqui? Botaram a mão na tua cabeça, vai! Tá cheio de demônio! Não, eu não vou cair! Faz um teste com alguém, pega alguém, manda fechar os olhos, bota a mão, bota o dedo aqui, ó, no centro, aqui, ó, e aperta para tu ver. Ela perde a noção de espaço, ela perde a noção de, sabe, ela fica meio que, mas é normal, é só você apertar aqui. Quando eu falei para os irmãos que o Espírito Santo tem que promover mudança, que o Espírito, quando toma uma pessoa, ele tem que promover mudança. A pergunta que tem que se fazer é, caiu no Espírito, levantou como? Caiu no Espírito, o paletó foi na cara dele. Meu irmão, teve um cara uma vez, não sei se vocês viram, o cara saiu correndo, jogou o paletó na cara do pastor. Tu não viu isso? Ele jogou e veio aqui, mergulhou dentro do batistério. Eu falei, meu Deus, falei, ou eu estou muito sem o Espírito, ou o Espírito está demais para lá. Eu já brinquei com isso também. Eu já caí arrebatado. Quem lembra que eu caí arrebatado? Já acontece. Não lembra não? Eu vivia numa igreja, Esté também. Cadê Esté? Esté dançava a dança da Miriam. A Miriam não dançava a dança da Miriam porque a Miriam não era cristã. Mas a Esté dançava. A Esté era carniça, irmãos. A Esté tinha um lance da carne assim na vida da Esté. Eu me lembro, me faz recordar aquela irmã que chegou lá no monte, perguntou para você qual era a língua dela. Qual é a minha língua mesmo? Eu cheguei atrasada no monte, eu não lembro, que eu cheguei tão cansado. Qual é a minha língua mesmo? É Rita Labaia. Ah, então tá bom, Rita Labaia. Isso é vergonhoso. Eu caí arrebatado. Todo mundo caindo, eu falei, vou ter que cair também, gente. Tá todo mundo caindo. Esse negócio aqui é bom. Eu vou descansar um pouquinho. Tava culto demorado. Eu vou me arrebatar aqui, vou ficar deitadinho, durmo um pouquinho, daqui a pouco eu levanto. Aí eu lembro que o banco não era assim não. Ó. Não tinha banco assim não, era banco só de sentar mesmo, não tinha encosto não. Aquelas Assembleias de Deus arretadas, sabe? E eu olhei para um lado, olhei para o outro, tinha um processo, né? Tinha um processo. Aqueles que lembram daquela época, sabe o que eu estou falando? Tinha um processo. Você começava, não caía direto. Primeiro, ó, fechava o olhinho, ó, aqui, ó. E se jogava. Só que antes de me jogar, eu olhei que tinha atrás um colo desse tamanho. Irmã Lica, não sei nem se ela ainda... Acho que não, né? Irmã Lica. Só que a irmã Lica saiu na hora que eu me joguei, meti a cabeça no banco. Eu chorei, eu acabei com o meu arrebatamento rapidinho. Eu chorei. Tinha 12 para 13 anos, eu chorei. Eu estou falando aqui, é algo até interessante, engraçado, né? Mas é isso que acontece hoje, até os dias de hoje, irmãos.
Por isso que eu digo aos irmãos que eu não creio nessa questão de transe. Homem de Deus não fica doidão. Fala pro teu irmão, homem de Deus não fica doidão. Sabe qual é o problema? É que tem pessoas que não entendem as santas palavras de Deus, nem o poder de Deus. Não foi assim que o Senhor se manifestou na vida de homens nessa terra. Quando o espírito maligno se manifesta, é transe, é doideira. Quando o Espírito Santo se manifesta, é renovação de entendimento. As igrejas estão cheias de loucuras. Tem gente comendo de tudo. Qualquer tipo de alimento que se dá, come. Porque não tem o filtro da Bíblia. Fala pro teu irmão assim, bota um antivírus no teu coração. Fala para ele aí. Qualquer coisa que nos dá, nós clicamos. Até mentira a gente acredita. Não tem aquelas mensagens assim, parabéns! Aí tu, uou! Você ganhou 10 mil reais. É só clicar. Aí você acredita. E clica. Perdeu. Se prega uma mensagem qualquer e você clica. Se prega uma mensagem fácil e barata e eu clico. Porque a mensagem barata me atrai. Porque as mentiras me atraem. Então qualquer coisa que me passam eu acabo acreditando. Pastor, eu estou cheio. Está cheio de quê? Não, pastor, que eu estou na igreja domingo, mas segunda-feira eu estou na irmã Paula, terça-feira eu estou no irmão João, quarta-feira eu estou na irmã Joaquina, quinta-feira eu estou na irmã... Você não come, você não, às vezes a gente não bota nem em prática o que nós comemos no domingo e queremos mais do Senhor. Quer uma dica? Olha para mim. Quem quer resposta de Deus aqui, faz assim comigo. Diga para o teu vizinho assim, entra em comunhão com Deus. Diga, entra em comunhão com Deus. Que a resposta virá. Fala, não precisa ficar pegando a caixinha de promessa para entender qual é a promessa. Diga para o irmão, a promessa já está liberada. Ah não, eu vou abrir a Bíblia, pastor. Eu vou abrir a Bíblia, espera aí. Ih, rapaz, caiu em crônica. Não, fecha de novo. Abre a Bíblia. Ih, caiu em página branca. Será que Deus não quer falar comigo? Fecha a Bíblia. Você não precisa disso. Você apenas precisa viver uma vida de comunhão com teu Deus. Se você viver uma vida de comunhão com o Senhor, Deus vai te responder. Ele tem prazer em falar com as suas ovelhas. Ele não nos deixa confundidos. Diga amém? Amém. Deixa de ser criança. Quando Deus revela, Ele fala e confirma. Há muitos esquizofrênicos. Há muitos esquizofrênicos no nosso meio. Pessoas que adoeceram com o Evangelho, ao invés de cura, trouxeram maldições para a sua vida. Há muita mistura. E a palavra de Deus vai me dizer, não tome mais leite da imaturidade, mas coma comida sólida. Já passou a época de ficar tomando leite. Coma comida sólida. Deixa de ficar correndo atrás do Espírito. Não, mas porque lá é mais fogo, né? Teve uma irmã que veio falar comigo, pastor. Vamos fazer um culto de libertação aqui. Eu falei, por quê? Eu não estou precisando, não.
Está precisando? Pastor, vamos fazer um culto do fogão. O que é um culto do fogão? Vamos queimar o banco, é isso? Vamos jogar gasolina em todo mundo, mas todo mundo incendiado aqui. Aleluia! É isso? Culto do queima-pé é o que? A cachaça? Vamos tomar cachaça e vai queimar o pé. Eu creio nisso aqui, irmãos. Eu creio num louvor preparado para oferecer para Ele, e Ele aceita, e Ele vem com a tua mão sobre a nossa vida, com a tua boa mão, e derrama uma paz sobre nós tremenda. É nisso que eu creio. Eu creio em vidas com respostas. Eu creio numa mudança de trajetória na vida de pessoas, quando colocam as suas vidas na mão ou nas mãos do Senhor. Saul tentou matar Davi 2 vezes. Agora Saul descendo a ladeira, ele é carnal. Ele age segundo a carne, não mais segundo o Espírito. Ele entrega suas 2 filhas a Davi, mas dá uma condição para Davi. Olha, Davi, você vai sair, você vai matar 100 filisteus e vai trazer 100 prepúcios. Nossa, que situação, né? Você sabe o que é isso, né? Prepúcio, sabe? Coitado de Davi, né? Tem uma atitude dessa. Diz a palavra que Davi, ele não apenas traz 100, mas traz 200 prepúcios dos filisteus. E quando Saul viu a cena, Saul tremeu. Capítulo 19, terceira tentativa de homicídio. Saul manda os soldados atrás de Davi, e os soldados entram em transe. Saul manda outros soldados atrás de Davi, e de novo os soldados entram em transe. Depois disso, o próprio rei foi atrás de Davi, e o próprio rei também entrou em transe. Sabe o que eu vejo aqui? Vejo Deus protegendo e poupando a vida de Davi. Vejo o grau de loucura da vida desse homem chamado Saul. Ficou essa briga, Saul correndo atrás de Davi para matar, Davi fugindo, Davi que tinha sido ungido pelo Senhor, fugindo de Saul. Capítulo 21, Davi foge para Nob e depois para Gat. Capítulo 22, Davi entra na caverna de Adulão. E sabe o que Saul faz? Como diz o texto, um abismo chama outro abismo. Saul não estava satisfeito com todas as asneiras que ele tinha feito. Ele tentou matar Davi 2 vezes, ele tentou matar o seu próprio filho. Saul, ele era soberbo. Saul não tinha mais o Espírito Santo de Deus. Saul fica louco, Saul fica esquizofrênico. Saul, ele começa a fazer coisas sem o direcionamento de Deus. Loucura, loucura, loucura. E ele pega e manda matar 85 sacerdotes do Senhor. Passa a navalha em todo mundo. Que louco! Que doideira! Saul se tornou irracional. Saul aqui, ele para matar Davi, ele mandava destruir cidades. Para matar Davi, ele mandava destruir famílias inteiras, dizimar famílias inteiras, para chegar até Davi. Diz o versículo 14, que Davi permaneceu nas fortalezas, no deserto e nas colinas. Dia após dia, Saul procurava a Davi para matá-lo. Mas ele não encontrava a Davi. Sabe o que eu vejo isso aqui, meus irmãos? Quando eu estou na presença do Senhor de verdade, o inimigo de todas as formas vai tentar me destruir. Pode tentar me destruir. E toda vez que alguém tentar me destruir, toda vez que alguém tentar te destruir, vai se levantar para cair. Pode vir com macumbaria,
Certas vezes algumas pessoas vêm falar: mas pastor, eu estou com medo, estou meio assim, ora por mim, porque não sei quem falou que fez uma macumba braba, mataram galinha, mataram um boi, mataram um elefante, pastor, para que eu morra. Botaram meu nome lá dentro da cova. Pastor, meu nome estava lá, acharam, me mostraram. Sobre a nossa vida, diga para o teu irmão: sobre a tua vida não há encantamento. Glória a Deus. Deus guarda os seus ungidos. Deus guarda aqueles pelo qual Ele escolhe. E Ele guarda aqueles pelo qual Ele escolhe, esses que dão valor à escolha do Senhor por você. Quando você valoriza isso, Deus vai te guardar em todo tempo. O inimigo não toca naqueles que têm o selo do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Não toca! O Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. É isso que diz o Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar dentro da igreja. Amém? Amém nada. Em todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos Ele te guarda. Saul procurava, Deus não deixava. Saul lutava, Deus não deixava. Só acontece se Deus quiser. Porque você é de Deus. Repita comigo: eu sou de Deus. Diga: e por isso o inimigo não me toca. Diga: eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Diga: eu tenho o poder dos poderes habitando dentro de mim. Diga: eu sou selado por Ele. Só chega na tua tenda se Ele permitir. Qual o propósito disso? Capítulo 24, tenho 15 minutos. Capítulo 24. Eu costumo dizer que é o capítulo da comédia. Esse texto tem comédia. Davi se esconde no fundo da caverna. Davi, no fundo da caverna, com os homens que se aproximaram dele para lutar, para ajudar a Davi. E deu uma dor de barriga em Saul. Saul, eu imagino que você sabe o que é ter uma dor de barriga bem complicada. Eu imagino que você sabe o que é chegar próximo, e quanto mais você vai chegando próximo, mais vai apertando o negócio. Eu imagino que você sabe o que é isso. É que loucura isso, né? Você está se controlando. E aí você está chegando em casa e parece que quanto mais você vai chegando, parece que a dor vai apertando. É algo psicológico, né? Eu não sei, eu não vou perguntar se alguns dos irmãos não conseguiram segurar. Mas no colégio, quando eu era menor, eu vi alguns meninos, né, que se borraram todo, não conseguiram aguentar. Davi lá atrás da caverna, e Saul com dor de barriga, precisando dar aquela descarregada. Aonde e para onde Saul vai? Para dentro da caverna. Diz o texto que Saul não conseguiu nem tirar o manto. Sujou o manto, sujou tudo. Se borrou todo. Numa posição desfavorável, Davi no fundo da caverna, e os homens que estavam com Davi começaram a falar para Davi assim: Davi, rapaz, esse homem que tanto fez mal a você, ele está numa posição desfavorável. Davi, é agora. Davi, ele está de calça riada. Davi, ele está fraco, porque nessas horas você fica meio molenga, né? Você fica meio...
Mata ele, Davi! Faca na caveira! Arranca a cabeça dele! Davi vai lá e tira um pedaço da orla do manto real, né? No versículo 6 ele diz: estou arrependido. Quem sou eu para levantar as mãos contra o ungido do Senhor? Quantas vezes nós somos tentados a se levantar para nos proteger? Quantas vezes nós somos tentados a falar mal de quem não devemos falar? Davi sai e diz: Saul, o que você tem contra mim? Ele pega o manto e fala: tá vendo aqui, Saul? Se eu quisesse te matar, eu te mataria, Saul. Você estava fazendo o número 2, estava fedendo pra caramba, e eu podia naquele momento botar tua cabeça aí onde tu fez. Mas eu não fiz, Saul. Eu não fiz. Davi tem uma segunda oportunidade no capítulo 26. E Deus estava por trás disso, porque diz o texto que Saul e o exército dormiu. Sono pesado. E a lança estava do lado de Saul, na cabeça de Saul. Davi poderia pegar e matar. E mais um. E sabe aqueles homens que estavam do lado de Saul? De Davi? Mata ele! Faca na caveira! Vai lá no Face! Ele falou mal de você? Fala mal dele também! Inventa uma história contra ele, queima o filme dele. Ele fez isso, você tem que... Olha o que tem de gente do nosso lado, dando a boca para Satanás. Toda vez que alguém vier falar com você a respeito da tua vida, dizendo que você tem ou não tem que fazer, diga bem alto e bom som: para trás de mim, querido irmão possuído por Satã. Para trás de mim, Satanás. Davi, ele não mata Saul. Quando Davi está provocando, né? Davi provoca Abner. Levanta a voz, se diz, e Saul, nesse momento que ele provoca Abner, Saul levanta a voz, no momento aqui parece que o espírito do mal saiu naquele momento, e Saul, ele fala: meu filho, é você, meu filho, é você que está aí. Olha a que ponto chega um homem de Deus. Chega da pena a carnalidade da vida de Saul naquele momento. Chega da pena do desarranjo mental que o pecado causou na vida de Saul. Chega da pena no declínio que um homem que era muito grande diante de Deus, ele se tornou. Fica imaginando Davi diante daquela cena deplorável. Passando esses textos aqui, mais à frente, eu procurei entender, já estou terminando, tenho 10 minutos. O que Deus queria? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por que, volta a pergunta agora, por que Deus rasga Saul do reinado e deixa Saul no trono? Por que Deus unge a Davi como rei e não deixa Davi subir ao trono? Porque Davi, repita comigo, porque Davi tinha que passar pela universidade de Deus. Davi não estava pronto. E duas coisas eu vi aqui nesse texto que está aqui. A primeira lição que nós devemos ter e trazer para nós sobre a história de Saul e Davi, até esses capítulos que nós lemos. A primeira lição básica é essa questão da universidade de Deus que nós precisamos passar. A primeira coisa que eu vi foram as lanças. O que as lanças representam para nós? Quantas lanças já lançaram contra você?
Quantas palavras para te desencorajar. Quantas lanças. E a vontade carnal que nós temos é pegar a bendita lança e mandar na mesma moeda. A vontade que te dá num trânsito, tu tá ali dirigindo, o cara te fecha, bota dedo para você, e a vontade que você tem é baixar o vidro do teu carro e mandar dedo para ele. Não é assim que nós fazemos? Eu vou revidar, me maltratou, eu vou rodar a baiana. Vou rodar a baiana no quinto dos infernos. Olho por olho, dente por dente. O que Deus nos ensinou na sua universidade e ensinou para Davi é: Davi, desvie-se e eu te protegerei. Davi, apenas desvia. Deixa que dele cuido eu. Diga para o teu vizinho, dos Saús da tua vida, fala para ele aí. Deixa que Deus cuida. Fala assim, deixa o Davi, o homem segundo o coração de Deus, crescer dentro de você a cada dia. Os linguarudos querem que você adoeça. Sabia disso? Enquanto eles estão bem lá, você está aí chorando, adoecido porque falaram mal de você. Se desvie, deixa que Deus trata, deixa que Ele julga. Repita comigo, a vingança. Diga forte, a vingança pertence ao Senhor e não a mim. Você imagina quantas lanças eu já recebi nessa igreja, né, amor? Meu Deus, quantas lanças eu recebi. Até no Face do Bispo Primaz foram falar mal de mim. Sabe o que é isso? Sabe o que eu fazia? Minha esposa testemunha. Ficava triste, mas sabe o que eu fazia? Igual Matrix, ó. É que eu não consegui mais, senão eu vou e não volto. Vai não. Se vai, não volta mais. Senhor, eu entendo a palavra que diz, perdoa 70 vezes 7 por dia. Não importa. Assim como eu perdoei vocês, perdoa. Diga para o teu vizinho, assim como Deus te perdoou, me perdoa também. Fala para ele assim, às vezes eu sou meio linguarudo, fala para ele aí. Às vezes eu falo demais. Me perdoa, pelo amor de Deus. Né? Segundo, que a gente vê nesse texto, tem uns 5 minutos, meu Deus, eu só preciso terminar. Não siga o reflexo de Saul. Deus está nos ensinando algo muito importante, irmãos. Cuidado que você pode ser um Saul amanhã. Lembra que Saul era homem humilde, coração bom. Olha para o teu irmão assim, olha a cara dele, é cristão maravilhoso. Coração bom, gente boa. Né? Amanhã pode estar te lançando, mandando lança no teu peito. Cuidado para que você não se torne um Saul. Não se transforme em Saul. Não fique mal como Saul. Você pode começar bem e terminar mal como Saul. Cuidado com o espírito de Saul. Quando Davi olhava para Saul, Deus dizia a Davi, Davi, não seja assim. Cuidado com o reflexo dele em você, Davi. Não foi porque teu pai foi mal que você tem que ser mal. Não foi porque tua mãe não vacilou e você vai vacilar. Não é porque teus pais te espancavam que você vai espancar os seus filhos. Não é porque você teve uma vida dura quando criança que você vai dar vida dura para os teus filhos.
Não é porque fazem que você vai fazer. Jim Edward, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, que nós devemos arrancar os Saúls de dentro de nós. Precisamos arrancar os sentimentos ruins de dentro de nós. Precisamos arrancar essa questão de vingança pelos outros. Nós precisamos olhar para Saul. Saul queria destruir Davi e Davi não tocou em Saul. Saul procurava destruir Davi, mas o único sucesso de Saul foi ter sido um instrumento de Deus para matar o Saul que tinha dentro de Davi. Vocês entenderam isso? O único sucesso de Saul foi esse. Quanto mais Saul perseguia Davi, Saul matava o Davi. Saul matava o Saul que estava dentro de Davi. Os males que estavam dentro de Davi. As coisas ruins que Deus queria eliminar para que Davi fosse um rei bem-sucedido. Repita comigo: Deus, mata em nós o Saul. Esse Saul que reside dentro de nós. Porque Davi também tinha a mesma condição de se perder como Saul se perdeu. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas Davi passou pela universidade antes de assumir o trono. Estamos terminando. Depois de tudo isso, Davi ele sai diante de Saul e volta para a caverna de Adulão. Ele vai para a caverna de Adulão. E lá Davi se tornou um grande enólogo. E aqui nós vemos que, eu vejo aqui que no momento de nossas crises, no momento de nossas tribulações, são nesses momentos que Deus mais nos usa. Mas Deus nos faz crescer no meio da tribulação. Diga para o teu vizinho, se você está passando por luta hoje, dê graças a Deus. Isso é um sinal. Diga para ele, isso é um sinal que você está na universidade de Deus. E nessas universidades tem provas. E aí nós temos que cantar: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Hã? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Fique de pé. Aplauda ao Senhor.